E aí, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Oi, Angelita. Boa noite, Cleide. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? A live vai ser um pouquinho diferente. Acho que vocês vão ter uma surpresa aí. E aí? Tá gravando hoje, hein? Cadê, Dai? Como é que é? Você pede ou eu te chamo? Oi, Cris. Oi, Vanessa. Tava assistindo os seus vídeos. Fala oi, oi. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Acabamos de sair do aulão. Pois é, Adriano. Vai ter. A live hoje é um pouco diferente. A Dai vai meio que traduzir as perguntas do pessoal aqui. Já solicitei. Onde que eu vejo isso, Dai? Papel, presente, virar a câmera, espelhar o vídeo, comentar sobre mim, atividades, declaração. Não tô vendo, não. Tenta clicar para me adicionar. Tá. Cliquei em você. Seguir de volta. Adicionar moderador. Não, não aparece. Será que é aqui? Marcar espectador. Não. Aonde que é, Dai? Deixa eu ver, será que é aqui? Ah, tá. Iniciar live com convidados. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Achei. Mandei aí, Dai. Ele vai ser um negócio diferente. Acho que vocês vão gostar. Tive um sonho que você tava em live e comecei a perguntar. Sério, cara? Ih, Dai. Não, beleza, entra do teu. É, deve ser porque é perfil novo. Cadê a Dai? Amei o aulão de hoje. Ah, que legal, que bom. Como a chave virou pra você. Eu só sei te dizer que eu sei. Do nada eu percebi que eu fazia tudo que eu achava que não era eu. Hum, deixa eu ter a Dai. Aqui. E aí, Dai? Calma aí, deixa eu só. E aí, Glauco? Gente, é o seguinte, a Dai é a pessoa que me ajuda demais lá na questão das comunidades, tá? E ela me deu ideia da gente fazer uma live um pouco diferente, onde ela faz as perguntas que vocês queriam fazer, entendeu? Onde ela conversa comigo como se fosse vocês conversando comigo.
para ver se vocês têm uma compreensão maior. Não é isso, Dai? Isso aí. Boa noite, pessoal. A princípio, eu vou começar entrevistando ele, vou fazer algumas perguntas e depois, no final, a gente vai ler algumas perguntas de vocês, onde ele vai responder também, tá? Primeiro, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem já quem vocês são? Ou vocês ainda estão vivendo em modo automático, né? E hoje a gente vai decorrer por esse assunto, né? Onde sabemos que somos consciência. E a primeira pergunta que eu vou fazer para o Glauco é, antes dele, né, lembrar dessa consciência, né, de que ele era consciência, de que ele é consciência, como foi a jornada dele, né? Onde ele procurou, o que ele fez. Então, foi tipo assim, ó. Desde criança, eu ficava com a questão na minha cabeça assim, como se eu fosse só no mundo, né? O que eu sou? O que eu tô fazendo aqui? Para onde eu vou? O que que é? Né? Será que eu tô dormindo em algum lugar e tô sonhando com isso aqui? O que que é? O que que eu sou? E essa pergunta, ela sempre matutou na minha cabeça. Sempre ficou, né? Ficava batendo, batendo, tá, mas o que que eu sou? Ah, beleza, eu sou um ser humano, tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que, né? Tá, beleza, mas o que que eu sou? O que que é? O que, né? E nisso foi indo, adolescência, né? Fase de adulto, coisa e tal, agora velho. E eu comecei a perguntar para as pessoas de lugares que eu frequentei, que foram muitos, né? Religiões, pessoas com um intelecto assim maior e tal, querendo saber essa resposta. Tá, mas o que que eu sou? O que que a gente é? Por que que eu sinto somente eu e eu não sei nada de vocês, eu não estou em vocês, vocês não estão em mim, como se eu fosse algo só e único no mundo? E eu nunca tive essa resposta, né? As respostas que eu tinha era do tipo assim, nós somos filhos de Deus, estamos aqui para pregar o amor, ou então cada um tem sua cruz e você tem que levar a sua. Tem perguntas que não tem resposta. Não interessa a gente procurar saber o que é, apenas fazer o que a gente tem que saber que precisa ser feito. E de fato eu nunca tive a resposta disso. E antes desse conhecimento eu passei por momentos muito difíceis, né? Onde eu tentei procurar ajuda com muitas pessoas, ajuda do tipo assim, não ajuda financeira, mas que me explicasse por que que eu estava passando aquilo, porque eu nunca entendi, né? Eu sempre fui a pessoa que estudei muito e trabalhei muito na minha vida e eu não entendia por que eu estava passando aquilo, como se eu não merecesse. E eu nunca tive resposta, E né? você acha, Glauco, deixa eu só te interromper um pouquinho para a gente poder entender. E você acha que tudo isso que você passou a viver de ruim foi embutido no seu estado de ser pelo ambiente que você vivia ou já era algo que foi vindo para você? Na verdade, hoje eu tenho a compreensão que eu fazia aquilo. Mas naquela época eu tinha a compreensão de que eu vim para o mundo para me fuder, não tinha outra explicação, né? E que foi uma, sei lá, tipo uma herança que me foi dada quando eu entrei no mundo, ó, você vai passar essas dificuldades aqui, né? Hoje não, hoje eu tenho a compreensão que era eu que fazia, entendeu? Então, assim, nisso de procurar ajuda e ter porta na cara dessas pessoas, né, de que, ah, se você não tem dinheiro para pagar uma consulta comigo, então, tchau, se vira, meu amigo, né? Eu tava numa situação muito ruim, né, de depressão e coisa e tal. E eu sempre ficava, principalmente quando eu ia tomar banho, que eu tava ali sozinho, eu ficava, cara, tem que ter alguma coisa, isso não é justo, não é lógico, não é justo, não é justo, não é justo. E em uma dessas vezes, que foi em janeiro desse ano, em uma dessas vezes, eu só me lembro que assim, eu tava lá, né, me lamentando lá no chuveiro, e nossa, por quê, o que que é, o que que é? Quando de repente eu não sabia direito se eu estava no quarto, eu estava na sala, eu lembrei, eu lembrei. O cara sou eu, sou eu. E nisso eu já fui correndo para Fernando e falei, ó, o que eu vou te falar agora, se a gente não fizer, vai ser o pior ano da nossa vida. E comecei a falar para ela e tentar explicar, explicar, explicar. E assim, ainda bem que ela entendeu, no fim ela entendeu e falou, não, vamos embora, preto, é isso mesmo e tal. Aí foi aí que tudo mudou.
Tenta explicar agora, Glauco, em poucas palavras, né? Tipo assim, quais lembranças você teve, né? Porque você lembrou do que você já fazia. A lembrança que eu tive é no sentido de que eu fiz. A lembrança que eu tive era a resposta que eu procurava. O porquê. Eu fiz. Fui eu. Como? Eu entendendo que era assim. No seu estado dissertava que você era uma pessoa que veio no mundo para Depois, se ferrar. depois que eu comecei a querer explicar de verdade, que foi vindo esses termos, igual a realidade dos olhos, essas coisas, para talvez ficar mais fácil as pessoas entenderem, mas a lembrança foi essa, fui eu. Igual acontece com muitas pessoas, puta merda, sou eu que fiz isso, eu, sim, E eu. é aquilo, né? O que você acreditava vinha na realidade dos olhos com muito mais intensidade, com muito mais força, né? Só que igual todo mundo ficava, eu falava assim, não, né? Se fosse antes, eu, não, mas não sou eu. Claro que não sou eu não quero isso. Sim, você não quer, mas você sabe que é. Por isso que vem aquela velha história da que a pessoa fala assim: é só eu mudar o que eu falo? É, isso, algumas pessoas ficam, tipo assim, se ela vem muito como a mente, ela não vai entender. Não vai, gente, não adianta. Se fosse antes alguém falar isso pra mim, cara, eu ia simplesmente virar as costas e falar, esse louco tá falando, e não ia entender. Porque eu estava literalmente sendo o que minha mente, né, filtrava que eu era e o que os olhos enxergavam. Então não tinha como eu ter essa compreensão. Quando eu tive essa compreensão, igual eu tô falando assim, eu não sabia onde é que eu estava, mas foi tudo muito assim, pum, né? E eu já me veio assim, eu tenho que contar, eu tenho que contar, eu tenho que contar para Fernando. Pode ver que muita gente que tem essa lembrança assim, né, que o pessoal fica, despertei e tal, quer contar, né? Quer correr e falar, bicho, é isso aqui, pelo amor de Deus, para e tal. Então, assim, essa foi a primeira coisa que aconteceu comigo, né? Esse lembrar, eu lembrei que sou eu. Eu E sou o que eu sou. como você fez? Você lembrou quem você era, mas a sua realidade dos olhos ainda estava refletindo o Sim, seu estado anterior. anterior, mas eu já tinha compreensão que ela era o que eu sabia que era, Então entendeu? vamos lá. É o caso de muitas pessoas hoje, eu acredito aqui, né, até na live, que às vezes já aceitou, já sabe quem é, mas ainda está se envolvendo com a realidade dos olhos. Ele olha para aquilo e, pô, mas eu sei quem eu sou e mesmo assim tá assim. Como É, que você, naquele momento, você reagiu? Como foi suas atitudes em meio ao que os seus olhos viam? então, no decorrer da semana, por exemplo, a primeira coisa, tudo que eu sonhava na minha vida era deitar no travesseiro e dormir, dormir bem. Eu já tinha anos que eu não sabia o que era dormir. Naquela noite eu dormi. Porque naquela noite eu não me vinculei mais ao que eu achava que era. Eu simplesmente assumi o que eu era. Entendeu? Eu simplesmente sou. E descansei nisso. Na realidade dos olhos, ali naquela semana, ainda não tinha coisas. E ainda aconteciam coisas, mas eu já tinha compreensão de que eu não era. Mas a compreensão tamanha de que não havia necessidade de eu ficar discutindo, sabe, com o que eu via. Não tinha necessidade de eu brigar com o que eu via, porque eu já tinha compreensão que eu não era aquilo mais. Entendeu? Como se fosse realmente um passado. Eu estava enxergando um passado. Aquilo não existia mais. Podia estar ali, naquele momento em que eu tinha clareza que meus olhos estavam enxergando, mas eu já sabia que não era, Você já né? não se envolvia com aquilo. Fazia mais parte da sua Não realidade. era, e era uma coisa que eu acho que mesmo se eu quisesse me envolver, eu não conseguiria. É como se não, mas não em tom de briga, de discussão, mas sim de certeza. Eu não, tá resolvido, isso aqui não me importa. E assim, foi uma calmaria e um silêncio total. E vieram circunstâncias para você exercer isso, né? Tipo assim, Eu vieram não sei momentos se é aí que você. exercer, Dai, mas eu encaro da seguinte forma: vinham porque eram, Uhum. mas a partir do momento que deixou de ser, no momento certo deixou de ser. E aí foi o que eu tinha no meu estado de ser.
como você sabia que não estava se iludindo, né? Tipo assim, que eu vejo que muitas pessoas falam, ah, eu aceitei que sou consciência, mas até uma fala que eu ouvi sua que eu achei incrível, você falar assim, ah, você, como que você sabe que você é, mas vem algo na realidade dos olhos e você já tá gritando. Então, de Então, fato, você não aceitou. essa é a resposta. Se você sabe que é, por que que uma agulha que cai no chão te tira? Se você sabe que é, porque um pensamento que vem à mente é super poderosa e te desviou. Pode olhar para qualquer coisa da sua vida. Se você sabe, por exemplo, que é um engenheiro, quer dizer que alguém chegar e falar que você não é engenheiro, você não é? É essa certeza, é esse saber. Eu já sabia. Eu olhava em tom assim de superioridade para as coisas. De cara, eu sei o que eu sou, isso aqui não sou eu. Mas não ficava discutindo, mas simplesmente de saber, né? Não tinha o que buscar. Não tinha mais aquela necessidade de resposta, porque já era. E a mente? Como você lidou com a mente, né? Porque eu vejo que um dos grandes dúvidas, né? Ah, minha mente não para de falar, minha mente é, né, péssima, minha mente está falando um monte de abobrinha e eu não tô dando conta. Então, no decorrer, eu percebi uma coisa. Por isso que eu falo o que eu vivi, não o que me contaram. Eu percebi que a mente ela vinha com pensamentos, inclusive depois de eu ter quitado algumas dívidas, ela vinha com pensamentos assim, não tá pago, sabe? E nisso eu percebi que eu olhava, sabe? Como se eu olhava e aquilo sumia. Como se fosse uma coisinha que você sabe que tá ali, mas quando você olha ela some, né? E nisso eu percebi que se eu virasse para aquele pensamento, para aquela situação, e de fato mostrasse, eu sou consciência, isso aí não me representa, tá tudo bem, aquilo sumia. E eu percebi que o sumir é porque eu não me vinculava àquilo, eu não tornava aquilo real. A mente, ela vinha, né? Depois de eu ter resolvido, ela vinha, cara, não tá resolvido, você é louco. Na realidade dos olhos já tava, mas ela vinha. Eu acho que há um tabu muito grande quando se fala da mente, que a pessoa acha que é a mente. Sim, Ela acha que ela é os pensamentos. E ela inclusive, não é. antes de eu ter essa clareza, para mim, eu acreditava muito quando as pessoas falavam questão de você tem que mudar seu jeito de pensar, você tem que vigiar seus pensamentos, existe um subconsciente que é de onde tudo vem. Eu acreditava nessas doideiras, mas não tem sentido isso, não tem o porquê disso. Porque você não é a mente te serve, não o contrário. Você se torna um escravo, você fica preso quando você obedece o que vê e obedece ao que pensa. E deixa de se reconhecer. Aí você está preso. Então, assim, eu tive essa clareza. Então, para mim, essa parte da mente foi até fácil de explicar no início, foi a coisa mais fácil. Né? Eu sei que algumas pessoas elas têm a dificuldade, porque, igual você falou, elas vêm aqui achando que elas são a mente, o corpo e acabou, não existe mais nada. Mas quando ela entende a distinção, ela se lembra do que ela é, aí acabou. Exatamente. E a pessoa tem que fazer uma separação, né, de quem ela é, porque a mente está jogando, sabendo o que ela é. Isso vem automático para ela. Talvez agora ela sabendo fica até mais fácil, mas isso vem automático. Vem tipo assim, você, cara, eu sou isso aqui. Tudo que eu estava fazendo, eu estava fazendo. Tudo que eu era. Então não tem porquê dessa. Aí a mente vem tentando te puxar de volta porque ela foi condicionada assim. E você tem a compreensão de que não, eu não sou, eu sei, você está aí, esse pensamento, mas eu não sou você. Eu acho que vem meio que automático. É, eu queria que você explicasse um pouquinho também, que eu vejo que é uma dúvida muito grande. Não é um conhecimento para se ter algo. É o Não. que a gente é e o que a gente vive. Eu queria que você explicasse assim, da forma assim, como se estivesse explicando para uma criança de 5 anos, sabe? Tipo assim, é Então, isso. quando eu falo para vocês que esse conhecimento não é um gênio da lâmpada, é que vocês não devem fazer para ter. Isso é o que nós somos e não tem como fugir disso. Nós somos esse algo que está dentro do corpo.
E tudo que os olhos desse corpo enxergam é o que nós somos. Então, se você tem convicção disso, você entende que não há por que você permanecer no problema, a não ser que você queira. Não há por que você permanecer sabendo que tem um problema, a não ser que você queira. Quando você tem esse conhecimento, você percebe que ele não é para ter coisas, ele é a explicação da vida. Algo que eu demorei, né, a entender, né, eu até falo isso, é exatamente isso, que nós não estamos fazendo nada para ter. A nossa vida, ela é assim, né? Ela é assim. Tudo, 24 horas do dia, nós estamos vivendo esse eu sou consciência, A escolhendo, decidindo a todo minuto. É o que todo somos. minuto está fazendo isso. Quando você está andando na rua e você, meu Deus, não tem uma vaga nessa porcaria de estacionamento, você está fazendo. Tá É feito. isso que você sabe que é. E não vai ser diferente. Exatamente isso. Isso é a vida. A vida é assim. E essa era a explicação, né, que eu queria e que eu nunca tinha. Que ninguém conseguia me falar. Era isso. Outra E é coisa por isso que eu falo para as pessoas, o que eu sei me basta. Algumas pessoas, né, não todas, ah, que cara arrogante. Não é, mas é verdade. Outra coisa também que eu vejo muito. Ah, Glauco, como eu faço para ter saúde? Como eu faço para ter relacionamento? Como eu faço para ter X? É, explica para mim como concentrar isso tudo, né? Porque não existe um conceito para isso ou para aquilo. É tudo uma coisa só, né? Tudo é uma coisa só. Só que a pessoa não vai entender se ela estiver procurando um raciocínio mental. Ela não vai entender. Não vai. É para ela. O problema dela é diferente. Por quê? Ela não está aqui como consciência, ela está aqui mente, né? Como se fosse um professor com um aluno. Então ela quer uma explicação lógica. E isso que eu falo não é lógico, não é racional. Não tem sentido. Para a mente não tem. Principalmente para uma mente já condicionada há muitos anos em outras coisas. Não tem sentido. Então, assim, eu falar para a pessoa que chega aqui comumente, olha, o que você está enxergando obedece o que você é. O que você enxerga com seus olhos aí, que você tem a clareza que eles estão vendo, é simplesmente o que você sabe que é. Ela não vai entender. Ela não vai entender. Ah, então eu tenho que saber que eu sou diferente? Não vai entender. O que que você indica para quem está aqui hoje nessa live, e tá perdido ainda, né? Tipo assim, ele tá ali, ai meu Deus, eu sou consciência, mas não sei fazer isso. Tipo assim, hoje, né? O pontapé é esse. Primeira coisa, eu falo para todo mundo, ó, eu sei que você sabe de muita coisa. Eu sei que você já leu muito. Eu sei que você já viu muito vídeo. Eu sei que já te falaram muita coisa. Eu sei que você já foi em várias religiões. Eu sei que você conhece muita gente. Eu sei que você trabalhou com experts no assunto de física quântica. Eu sei que você é seguidor de Hélio Couto. Eu sei que você isso e aquilo. Primeira coisa que você faz, pega toda essa bagagem que você tem, tira a mochila das costas, deixa no chão e entra aqui como se você não soubesse de nada. Entendeu? Entra aqui para entender. Do zero, zerado. Por quê? Se você já vem cheio de preconcepção, de preconceito sobre tudo, você vai boiar. Porque tudo isso foi o que te condicionaram a entender que é. Tudo te condiciona a entender que é choque de átomos, que é ondas magnéticas, que é vibração, que é frequência, que é física quântica, que é ressonância, que é técnica, que é lei da atração, que é lei disso, que é lei daquilo. Então, assim, se você entra com esse preconceito geral, você não vai entender o que eu falo e você vai começar a criar analogias. Ah, então você está falando isso. Não, não é. Então, assim, pega tudo que você sabe, deixa num cantinho aí da sua cabeça e fala, eu vim aqui para entender o que esse louco tá falando. Aí você vai entender. Você vai entender que quando eu falo, você não é entender que é consciência, e sim se lembrar, você vai se lembrar. Né? Em dado momento aí, quando você estiver, por exemplo, vendo os vídeos, você vai dar um, putz, cara, é isso aqui. Eu entendi. E é com todo mundo isso. Aí vem, né, depois aquela paz profunda, porque você já não se vincula a mais nada. Aqueles desejos loucos, sem pé nem cabeça que você tinha, já não tem mais. E aí vai. É o que eu dou, né, de início para todo mundo. É abandona tudo, cara.
Explica pra mim, Glauco, veio aqui agora, né, a lembrança de você sempre falar daquela passagem, né? Quem tem mais lhe é dado e o que não tem, até o pouco que tem lhe é tirado. Eu sabia dessa passagem, mas nunca me deram uma explicação. E aí essa explicação me veio do nada, né? Depois de eu ter esse conhecimento, essa explicação me veio. Percebe uma coisa, se você chegar para aquela pessoa bem pobrezinha, bem humildezinha, e perguntar para ela como é que é a vida, ela vai te falar: "Ah, meu filho, a vida é isso aí, é trabalhar, é lutar, correr atrás das coisas". Esse é o estado de ser dela. O estado de ser dela não é de alguém que é o que ela quer ser, e sim de buscar, de lutar, de batalhar. Então, aquele que não tem, até o que tem lhe é tirado, porque ele permanece naquilo. A realidade dos olhos obedece ele. Se você chegar para aquele que muito tem e perguntar para ele por que que você é assim, ele vai falar: porque eu sou o expert, eu sou o melhor no que faço, tudo que eu faço dá certo, minha empresa é isso e aquilo e tal, tal, tal. Aquele que tem, mais lhe será dado. O estado de ser dele é o quê? Eu sou. Da mesma forma que o outro também. Só que o outro é o quê? Coisas ruins. E esse é o quê? Coisas boas. Então, na realidade dos olhos, sempre vem com intensidade maior. Seja para coisas boas ou para coisas ruins. É isso que me explicou. Aquele que tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, até o que tem lhe é tirado. Por quê? E Ele sabe que não. isso traz aquela clareza do que você fala também, que às vezes você vê uma pessoa que não é boa, que é um filho da mãe, e ele se dá Ladrão, super bem na cara vida. vagabundo, não presta, não vale nada, mas ele está sempre no ápice, porque ele sabe que é. É isso, pessoal. Pessoal, agora deixa suas dúvidas aí, que eu vou começar a perguntar aqui pro Glauco. A rocha. Fala o que vocês acharam desse estilo aqui. E eu acho interessante isso, porque eu nunca tinha entendido, cara, essa questão de. Aí, como assim aquele que tem? Então o cara tem que ter? O cara tem que ter as coisas para ele conseguir mais coisas? Aí vinha aquelas explicações. Ninguém faz dinheiro sem ter dinheiro e tal, não sei o quê, mas não é, cara, é porque é o seu estado de ser. O que você entende que é, entendeu? É Eu isso acho que. que só essa sua explicação, Glauco, já cai muitas fichas para muita gente aqui da live. Porque Ah, eu penso assim, né? Hoje, se você parar para conversar com qualquer pessoa, gente, se vocês pararem para observar a vida das pessoas à sua uhum. volta e conversar 5 minutos com a pessoa, você vai saber o que ela vive sem ela te falar muita coisa. Porque ela vai te revelar o que de fato está no estado de ser dela. E aí, aquela sensação de injustiça que você tinha, de como assim a pessoa que tem mais será dado e aquele que não tem é tirado, isso é uma covardia. Aí você entende Eu já que não, pensei essa é a assim. justiça mais perfeita. Porque é o que ele sabe que é. Como não ser justo mostrando que ele está certo? Isso é justiça. Eu acho que isso esclarece muito para todo mundo aqui da live, né, gente? Tipo assim, que não é merecimento, não é porque a pessoa é boa, não é porque a pessoa fez várias coisas maravilhosas, é o estado de ser dela, né? Aquela pessoa que você encontra na rua e fala assim: ah, eu vivo doente, eu não saio do hospital, e cada vez ela tá mais doente. Cada É vez aquela mais doente. pessoa que aquilo tá no estado de ser dela. Sim, é por isso que você vê duas pessoas com a mesma doença, na mesma situação, no leite de hospital. Uma aceitou que está bem, a outra aceitou que está doente. São É por isso que você É a vê mesma pessoa coisa com sendo destinos curada opostos. com câncer e o Uhum. outro morrendo, porque ele já fala que vai morrer. Sim, ele já sabe que é isso. É isso que ele é. E não tem como fugir. Não tem como outra pessoa entrar dentro dele e alterar. Né? Algumas situações a pessoa tem um pingo de esperança que ela cria a possibilidade e beleza. Mas geralmente a pessoa ela se enterra naquilo, né? Já vi aquelas pessoas que falam assim: aceita que tem a doença, é mais fácil, não sei o que. Gente, isso é a coisa mais errada do mundo. Aceita que você tá bem, É entendeu? igual quem quer um casamento e fica assim, ah, eu tenho o dedo podre. E, Isso, exatamente. gente, Aí vai e fica assim: ah, todo relacionamento que eu acho é narcisista, todo relacionamento que eu tô é problema. Lógico, cara, é o que você sabe que é.
Como é que vai ser diferente? Não tem como. A Cristina falou para você falar mais um pouquinho sobre a realidade dos olhos, sabe? Quando ela já aceitou aquela consciência, ela já aceitou uma nova realidade, mesmo assim a realidade dos olhos ainda tá. Então, é porque ela não aceitou nada. Ela está fingindo, esperando que algo aconteça. Se você tem a clareza que a realidade dos olhos obedece o seu estado de ser, se comunica pelo seu estado de ser, reflete o que você é, você está esperando que ela faça? A sua fé está onde? No que você vê, não no que você está fingindo. A Edilene botou aqui, ó, minha irmã tem essa que não tem sorte no relacionamento. Tá feito, fala pra ela, tá feito, o que mais você quer? Como é que vai ser diferente? Não tem como, gente. Não tem. É o que está no estado de ser dela e na realidade dos olhos vem com muito mais potência, vem com, Vem, né? vem. Porque assim, ó, eu não sei, cara, é tudo. Se você entende alguma coisa que é, parece que a realidade dos olhos, a potência é maior. Parece que ela prova a sua força, né? O seu poder. Tipo assim, é grandioso, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Glauco, é uma dúvida. Tem pessoas que falam assim, ah, repete uma verdade. Ih, Dai, Falhou. cortou. Cortou, volta aí, fala de novo. Repete para você aquela realidade até aquilo se tornar uma verdade para você. Você acredita que isso pode funcionar ou não? Não, porque se você finge que é, o seu estado de ser é o quê? Você está fingindo alguma coisa para ser. Você não é. Não tem como isso dar certo. No máximo que vai acontecer é você ficar doido. Patrícia Sena. É. Posso ficar me lembrando que sou consciência quando vem os pensamentos ruins? Pode, pode, não tem problema. Eu falei no início aqui, por exemplo, quando vinha algum pensamento, às vezes eu ia para dentro do banheiro do trabalho, eu fechava os olhos, peraí, eu sou consciente, tá tudo bem, eu não sou isso. Eu entendo o que você está pensando, mas eu não sou, e tá tudo bem. Gente, mas não é como técnica, né, Glauco? Não, É não para é, você não se é, lembrar sabendo quem é. não é você fazer isso esperando que a mente cala a boca, não, não é. Quando você faz isso para a mente calar a boca, sabendo que é para a mente calar a boca, você está dando razão a ela, você está piorando a situação. É, tem uma pergunta interessante aqui, Glauco. E como mudar o estado se temos um há anos? É, eu acredito que é tipo assim, eu venho a vida inteira naquele estado de ser, né? Tipo assim, que eu sou ferrado. Como que eu Cara, faço? mas, ó, então beleza, vamos lá. Você ficou a vida inteira nisso daí. É bom. Então por que que você continua acreditando que é isso? Por quê? Se você sabe que é ruim, para que que você continua acreditando que é assim? Posso dar um relato meu, Glauco, aqui? Pode. Eu vim, gente, quando eu conheci o Glauco, né? Eu tava numa depressão, né? E eu não. E assim, eu era a pessoa mesmo do estado de ser da depressão. A pessoa me contava, falava que tava péssima, que não tinha vontade de viver. E o que que acontecia? Mais daquilo eu tinha. E um belo dia eu falei, não, né? O Glauco conversou comigo, eu entendi que eu não era aquilo. Eu falei, A cara, Dai, eu a Dai, não. a Dai eu lembro, a gente conversou, ela ficava assim. Meu Deus. Eu e a Fran. E assim, hã? Como? Como? E assim, eu entendo muito vocês que estão aqui hoje na live, porque fui eu, sabe? E eu assim, mas como? Como que eu tô sentindo isso e vou falar que não tô sentindo? Como? Quando caiu, sabe, a ficha assim, tipo assim, eu não sou isso. Eu não sou isso, Eu até né? arrepio você falando Estou isso aí. bem. E eu comecei assim, independente do que eu sentia, eu falava, eu estou bem. Eu tinha certeza que eu estava bem. E as pessoas me perguntavam, você está bem? Tô ótima. Estou bem. E automaticamente tudo que eu sentia mudou. Eu senti uma paz, independente do que os meus olhos estavam vendo ainda. Eu tinha paz. Então, assim, mais do que ouvir o relato das pessoas, é a gente viver esse conhecimento. É aí que você tocou na ferida, é isso que eu falo. Não vai pelo que você está vendo as pessoas contarem. Faça. Faz você. Viva. Para E, depois você gente, ter noção do que é.
Sabe assim, é o que o Glauco fala, você já fez tudo de merda até aqui, você já aceitou tudo isso. Experimenta, sabe? Coloque em prática, viva, sabe? Mude a sua vida. Porque muito mais do que você ouvir aqui o Glauco falando que transformou a vida dele, é você vir aqui falar que transformou a sua vida. Sim. Transformou a sua história, Eu sabe? falo, eu E falo, isso, eu falo aquela questão, se você viveu uma vida medíocre até hoje, você nunca viveu o extraordinário, por que raios você não quer viver o extraordinário agora que você sabe disso? Para que você vai continuar olhando, vendo coisas e aceitando que é isso e acabou? Por quê? exatamente isso. Então, assim, põe em prática, sabe? Pode ser que no início você se envolva com a mente um pouco, venha e você volta. Ou, eu não sou isso, eu sei quem eu sou. Porque muitas das vezes no início pode acontecer, gente. Nós, infelizmente ou felizmente, nós estamos aqui vivendo uma realidade física. Então pode ser que ainda venha alguma coisa, igual acontece na comunidade. Tem dia que a pessoa acaba se envolvendo com aquilo. E ela vem, vê os vídeos do Glauco de novo, conversa no. Ou, você não é isso. E ela se volta para o centro e lembra quem de fato ela é. E ela, ou, isso aqui está acontecendo, mas eu não sou isso. E assim, é normal, porque a pessoa, né, ela como pessoa, ela foi condicionada a vida inteira a isso, ela não foi condicionada a saber o que ela era, ela foi condicionada a viver presa, né, presa à mente e presa ao que vê, tipo assim, não há escapatória. E aí ela dá esse choque, ela se lembra o que ela é e ela descobre a essência dela, né, e ela altera a vida dela. Em dado momento ali, por exemplo, a pessoa deslanchou, né, tá ganhando muito dinheiro. Em dado momento ali, ela vai desejar algo diferente, só que ela acabou se atrelando demais ao que ela estava vendo e ao que ela estava pensando. E ela se esqueceu do que ela era, então ela dá uma escorregadinha. Aí é normal ela voltar, né? Lá na comunidade é legal por isso, que aí volta e a gente conversa ali, reata e pronto, vai pau na máquina. E tem aquilo também, né, Gal, que você fala bastante, cuidado para não pegar o estado de ser de alguém que esteja no problema, porque às vezes a pessoa está num problema imenso e ela te coloca naquilo, ela te arrasta para aquilo. Então isso é muito importante. É, eu falo para as pessoas assim, se você quer ajudar, saiba ajudar. Né? Uma palavra amigo, ok e tal, mas você sentar na mesma cadeira que a pessoa tá, você vai lascar com a sua vida e a dela. Ainda é capaz da pessoa melhorar e você ficar lá na cadeira que ela estava. Aí você não vai entender, mas o que que eu fiz? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não aceitei isso. Quando você vai ajudar a pessoa e senta na. Acho que a Mel chegou. Senta na cadeira da vítima, você está criando a possibilidade dos problemas daquela pessoa para você. Então, assim, quer ajudar, saiba ajudar. Quer conversar, saiba conversar. Como é que você ajuda? Eu aceito que você está bem, fulano. Ponto. Gente, uma dica que eu dou pra vocês, assim, que eu fiz, e deu muito certo, ouça várias vezes os vídeos do Glauco, sabe? Eu ouvia diariamente o dia inteiro e eu ainda ouço hoje. Eu falo que é Glaucoflix aqui em casa, porque Ó, eu a ainda pessoa ouço. escreveu aqui, Dai, ó, eu percebi agora que sempre me vitimizei com uma vida sofrida por ser mãe solo. Sempre foi você? Simples. Sempre foi você. Sempre foi o que você entende que é. E agora que você sabe que não é, aceita o que você quer. Seja. Exatamente. Alguém botou aqui, como meditar, Glauco. Fala um pouquinho sobre isso, de não precisar meditar. Gente, assim, ó, o que que eu falo? Lógico, os terapeutas, eles têm a profissão deles, eles vivem disso. Então, a única coisa que eu falo para os terapeutas é continuar atendendo, mas leve esse conhecimento através das suas técnicas para as pessoas, para elas mudarem de vida. Mas eu, Glauco, eu tenho a plena convicção de que não há necessidade de nada externo para você se reconhecer. Né? Não há necessidade de prática técnica externa para você se reconhecer, para acontecer alguma coisa. Não há necessidade. Eu até brinco com as pessoas, entre dois pontos, a menor distância é a linha reta. Quando você cria algo além, na verdade você está dando um contorno. Ao invés de você ir direto ao ponto, você está indo lá em cima primeiro, para depois, talvez, você ir direto ao ponto. Então, assim, eu, Glauco, falo, não existe isso. Mas, diferente do caso dos terapeutas, que são profissionais da área, eu só falo para eles, tenta adequar o que eu estou falando na prática de vocês.
A Cicinha botou assim, tá, Glauco, agora fala aí em que essa prática mudou sua vida. Eu vou pular a pergunta. Estão perguntando também, gente, depois Ah, olha os eu vídeos do sinto Glauco, bem. porque vai ter aí embaixo, né? Tipo assim, mudou a vida dele totalmente. Perguntaram também como faz para participar da comunidade. Pessoal, a comunidade abre a partir do dia 13. É, E ela fecha rápido, porque geralmente é do dia 13 ao dia 16. No dia 16 já começa. Então, assim, no dia 13 já tem que entrar lá para poder entrar, tá? muito obrigado por responder. Ó, não sei se foi você que perguntou, mas eu vou só passar um pano para você, porque eu não gosto de falar, porque a internet é coisa de louco. Mas assim, eu mudei minha vida toda, tá? Eu passei por situações assim, em questão financeira, que hoje não faz parte da minha realidade. Então, assim, chega a um ponto de ser difícil de explicar, mas, cara, coisas assim, sabe, bem triste mesmo. E eu mudei tudo, literalmente tudo, para um melhor assim absurdo. Tem que ficar em silêncio quando as coisas estão dando certo? Porque assim, ó, eu não sei se você vai entender o que eu vou falar. As coisas não dão certo, as coisas são o que você sabe que é. Entendeu? Não tem isso de coisas estarem dando certo. Tudo é o que você sabe que é. Se você já sabe que tudo que você faz dá certo, como é que elas estão dando certo? Elas já dão certo. O William botou assim: tô com muitas complicações financeiras. Eu respondo, eu falo ou tu fala? Olha, eu brinco com as pessoas, eu falo assim, tá feito, o que mais você quer? Porque isso é o que você sabe sobre você, essa é a sua verdade. Isso é o que você aceita. Você é o William que tem complicação financeira e não há nada que ninguém possa fazer, a não ser você para mudar. Como? Cara, aceita algo diferente para você, só que tem que ser como consciência, não mental. Outra situação que eu passei, né? Ele falando de financeiro, quando eu passei por um divórcio e eu entrei naquele estado de pobre coitada, que tudo dava errado pra mim. E olha só, gente, o que eu falava. Eu falava assim, ó, eu fui no fundo do poço e quando eu achei que não dava pra cavar, eu cavei um pouco mais. O que vocês acham que aconteceu na minha vida? Tá doido. Misericórdia. Na realidade dos olhos foi muito pior, foi uma proporção muito pior. E hoje eu olho pra trás, isso é um pouco do se lembrar, né, Glauco? É eu olhar pra trás e falar, cara, eu fiz Fui eu, aquilo fui eu. estava no meu estado de ser, foi o que eu tava aceitando pra mim como verdade da minha vida. E não tinha como ser diferente, porque era o que eu estava interno. Sim, aí você tem a percepção, porra, é eu. Se sou eu, pra que que eu vou continuar? Eu vou ser outra coisa. Então, Sim, quer entender melhor? Olha pra sua própria vida. é. Olha pra sua vida e vê, caraca, tudo que eu estou vivendo sou É eu o que que eu estou sei. aceitando. É É o o que que o eu sei. Glauco fala sempre. Você olha ao seu redor, pode olhar até para a televisão, se ela não é o que você sabe que é. Não, mas eu nunca quis, exatamente. Quis. Você nunca foi. Como entender mente e consciência? Tipo, eu aceito algo e a mente fica rebatendo. Como agir? Então, a mente você observa, não tem o que fazer, né? Pois se o trabalho dela é filtrar as coisas, e que nem eu falei, a minha, mesmo na realidade dos olhos, as coisas resolvidas, a minha falava, não tá. Porque ela foi condicionada a não estar. Então, para ela não existe. Só que a validação é sua. Quem valida o que ela traz é você. Então, assim, a mente veio, observa, né? Como se você olhasse um pontinho, uma nuvem, aí a nuvem some. Glauco, eu não sei se essa pessoa estava desde o início da live, mas eu vou te pedir para fazer novamente trazer um esclarecimento sobre mente e consciência, como são coisas separadas. Mente não é quem você é. Não. Quando a gente entra nesse corpo aqui, a gente vai trabalhando o que é passado para a gente pelos outros, né? Aí a gente cria aquele vínculo. Não, eu sou a mente, eu sou a mente, eu sou a mente, eu sou a mente.
Então chega numa determinada etapa, depois de 50 anos da sua vida, por exemplo, aí chega um doido da internet e fala, não, você não é a mente. Aí é tipo assim, quê? O que esse cara tá falando? Mente, ela é uma ferramenta do corpo que filtra as coisas de acordo com o que ela foi aprendendo que é. Consciência é o que nós somos. Nós estamos aqui dentro do corpo. A mente é uma ferramenta para nosso uso. A realidade dos olhos é uma ferramenta para o nosso uso. Não tem como você se confundir com a mente, porque a mente é um desespero total. Você, consciência, é zero. Tá? A A, mente, ela é perdida no eterno buscar. Você, consciência, já é. a mente, geralmente, Glauco, eu não sei se eu tô falando besteira, né? Você vai me esclarecer. Ela trabalha com passado e futuro, né? Ela sempre traz imagens de algo que já aconteceu ou de uma merda que pode acontecer. Ela nunca é. Ela sempre vai ser ou já foi. Quem é? Consciência. Outra coisa também que eu com o conhecimento que veio, é que nós temos um eterno aqui e agora. Então, a todo tempo a gente está o quê? Escolhendo e decidindo o que a gente aceita. E Sim. às vezes a gente continua repetindo e aceitando aquela mesma condição e vive esse looping. Um erro das pessoas é achar assim, não, eu tenho que ficar aqui no eterno aqui agora, que aí eu resolvo minha vida. Não muda porra nenhuma. Porque mesmo que você não entenda, você já está aqui agora, ou você está ontem. Né? Você está aqui agora, não tem como você sair disso. A diferença é você estar aqui agora como a sua mente, e outra coisa é você estar aqui agora como consciência, aí sim. Né? Que aí você tem plena convicção dessas coisas que eu estou falando. A realidade dos olhos, ela obedece o que você sabe que é. Né? Se você está aqui agora como mente, né, é só os olhos, porque você está toda hora viajando na maionese. Eu lembrei de uma pergunta também que muitos fazem, né? Ah, tá bom, agora eu aceitei, o que que eu faço, né? A pessoa acha que precisa ter alguma ação. E esses dias eu tava vendo, tipo assim, a pessoa, acho que você já até falou sobre isso. Uma pessoa que tem no estado de consciência dela que ela é ferrada, que ela é endividada, ganha uma herança. Só que ela continua no estado de ser que ela é ferrada. Então ela Uhum. ganha herança, ela a princípio ela fica maravilhada e ela volta pra mesma merda onde ela estava. Então, Pior. gente, Ela volta pior. É não igual aquele adianta cara, agir. é igual aquele cara que ganha na loteria. Ele sempre teve a plena convicção que ele era um ferrado. Aí ele ganhou na loteria, pum, um fato alheio ao que ele entende que é. Gente, é questão de meses. O cara vai estar, vixe credo, numa situação muito pior. Antes não tivesse ganho. Glauco, fala um pouquinho sobre ficar feliz. Gente, ficar feliz não é que você não possa ser feliz. Ficar feliz é porque algumas pessoas pegam isso que eu estou falando, transformam em uma técnica para manifestar. Quem fica feliz quando algo está na realidade dos olhos? Você que é e sabe que é, ou você que não é? Você que não é. Se eu, Glauco, não tinha um carro e fiz uma técnica, na realidade dos olhos esse carro se apresenta, eu vou ficar feliz. Cara, eu consegui o carro. Você migra de realidade, você retorna à realidade do não ter. O carro vai dar problema. Você vai precisar de dinheiro, vai ter que vender o carro. Alguém vai bater no carro, o carro não tem seguro. Enfim, isso vai sair de você. É isso que eu falo. Que as pessoas pegam o que eu falo e transformam em algo para manifestação. E não é. Quando você já é de fato, eu sei que eu tenho carro, a apresentação na realidade dos olhos é obrigatória. Então não há o que ficar feliz. Entendeu? Mas isso não quer dizer que você não vai ficar feliz. Eu fico feliz brincando com minha filha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, voltando só no assunto que eu falei anteriormente, nada que você fizer na realidade dos olhos vai mudar o seu estado de ser. É Exato. que você muda o estado de ser e automaticamente tudo já faz jus ao que você está vivendo. Exatamente. Não É tem igual o como Glauco você fala. alterar a imagem do espelho, né? Você tá se vendo ali com o cabelo penteado para trás e querer que penteia para frente se você não pegar e fazer. Né? Você não vai meter a mão dentro do espelho e fazer. Né? Você vai fazer em você. Então você altera seu estado de ser e essa linguagem, a realidade dos olhos obedece. Por isso você vê aquela pessoa trabalhando horrores, correndo atrás, a pessoa faz tudo e às vezes nada dá certo pra ela, você fica assim, nossa, como? Né? A pessoa faz de tudo, caraca, batalha e nada dá certo pra ela.
Porque enquanto ela não mudar quem ela é, o estado de ser, o espelho vai continuar Pode mostrando o chegar e mesmo. conversar com ela, Dai. Como é que é a vida pra você? Batalhar, lutar demais. Tá feito. Eu acho que é Júnior, né? Falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E liberta, porque é uma prisão. Pensa, se você foi condicionado a achar que a vida é um sofrimento, a realidade dos olhos te apresenta um sofrimento, e você foi condicionado a entender que você é o que você tá vendo, cara, é uma prisão, velho. É uma prisão. Quando você sabe da verdade, você se liberta, porque, não, eu não sou isso aqui. Eu sou o que eu sei que eu sou. Aí você saiu da situação, você se libertou. Não tem amarra para te segurar. A única amarra é a que você mesmo coloca. Eu esses dias estava conversando com a Fran, né? E eu falei com ela assim, eu falei, já viu um elefante? Ele é imenso, ele tem uma força absurda. Você já viu a cordinha que prende o elefante? Pois Eu é. falei, é a gente, É a sabe? gente. É a gente. A gente tem todo o poder, sabemos, né, que podemos. E a gente fica preso por aquela cordinha, Pois sabe? é. E foi uma cordinha que você mesmo colocou. Exatamente. Né? De olhar, olha para a situação, eu sou isso aqui. Não é, cara. Nunca foi. É uma compreensão sua. É uma compreensão sua. Mas você nunca foi. O que você é uma consciência. E tudo que você põe nesse estado de ser, nessa linguagem, é. A Rose perguntou, Glauco, você ainda sente e pensa negativo? Ou só foi lá no começo? Não, Como eu é não, isso? mas a mente traz. A mente traz. Ela ainda tem condições do jeito que eu entendia que era a vida. Ela ainda traz. Às vezes, por exemplo, eu tô viajando, a mente vem assim. Já pensou se você enfia esse carro na frente de uma carreta? Já pensou? Não ia sobrar nada. E tal. Eu dou risada, cara. Véi, que loucura, bicho. Como é que pode? A mente tem medo de perder? A mente não tem vida. Não dê vida à mente. A mente é uma ferramenta. Se eu te tirar de dentro do corpo, a mente vai cair no chão, os neurônios ali apodrecem. Eu decido e solto? Fala um pouquinho sobre esse, né? Muita gente fala assim, eu tenho que soltar o que eu quero, Ei, eu não posso soltar. pensar. Soltar foi uma forma que o povo tentou de explicar o que eles não conseguem explicar. Sabe o que é soltar? Você saber que já é. Se você já sabe que tem esse telefone na sua mão, você fica o tempo inteiro querendo ter esse telefone? Não. Você só sabe que tem, e acabou. Ou não? Você mesmo sabendo que tem, você fica todos os dias, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Entendeu? O soltar é a compreensão de já ser. É o saber que é. Isso é soltar. Deixa eu ver aqui. O pessoal está falando sobre pensamentos intrusivos, mas eu acho que você já falou bastante sobre isso, né? Um pouquinho, né? De pé e grito. Glauco, tudo que a gente vive, a gente criou, é assim mesmo? É, cara, não é que você criou, você é. Se você olha para sua vida aí agora, me responde você, não é tudo do jeito que você entende que é? A cor do seu sofá, né, o seu tênis furado, o seu carro antigo ou novo, não é tudo do jeito que você sabe que é? Não é tudo que você aceitou que é? A forma que é? Tudo. Se você está passando por um problema, é o que você sabe que é. Se você virar e falar para mim, meu problema é sem solução, eu vou dar risada, porque isso é o que você entende que é. Às vezes te falta a clareza, mas é o que você entende que é. A Magda botou uma pergunta assim: como saber se aceitei com consciência? Eu vou botar o meu parecer porque eu quero a tua resposta em cima do que eu penso. A mente joga. Eu sempre estou aceitando como consciência, independente se a coisa é boa ou ruim. Porque eu posso pegar algo que a mente jogou e aceitar, ou algo que eu realmente quis. Uhum. Procede assim ou não? Se você aceitou como consciência, essa dúvida nem existe. Aí Mas já... tudo seria sempre a consciência aceitando tudo que a gente vive? Não, estou falando no caso dela, né? De saber distinguir se é ela ou a mente que tá tentando aceitar. Se você aceitou como consciência, a dúvida nem existe. Ou quando você
passou a viver os problemas que você vive, você teve dúvida. Você aceitou eles. Bum! Bum! É para aplaudir de pé, igreja, é isso mesmo. Lá, Dá uma bugada, cara, mas pode olhar a sua vida. Quando você passou a viver os problemas que você vive, você não ficou se perguntando se você aceitou ou não. Você simplesmente sabia que estava vivendo. botaram aqui, é mais simples do que imaginamos. É, e sempre teve a um aceitar de distância da gente, né? Aquela busca, aquela coisa. Sempre teve na nossa frente, só que a gente não é condicionado a ter clareza. A gente é condicionado a viver na escravidão, né? Sim. E aqueles Ah, que eu se apresentam como libertadores, aqueles que vão te escravizar, né? Exatamente. Aí o Mani botou as coisas negativas, tipo dívidas, quem cria a mente ou a consciência? Ninguém cria nada, quem aceita que é você. É você que entende que é isso aí, sua vida. É você que sabe que está devendo. Ou não, ou sou eu. Gente, eu vou trazer uma coisa aqui muito interessante para vocês, quer ver? Você já viu aquela pessoa que às vezes ganha um dinheiro extra, por exemplo, né? Mas ela tem no estado de ser dela que nunca sobra. Aí quebra um carro, acontece alguma coisa para ela não ter realmente dinheiro. E ela ainda fala assim: "Não, graças a Deus porque eu fiz para ter", sabe? Tipo assim, chega a ser Ó, engraçado. tem pessoas que eu converso, né, na comunidade, fora da comunidade, que assim, acontece o seguinte, a pessoa está com o mesmo salário, o mesmo ritmo de vida. Quando ela passou até a compreensão que o dinheiro sempre sobra, o dinheiro está sobrando. E ela está gastando mais. Ela tem noção que está gastando mais. Entendeu? Por quê? Antes não sobrava nem para ela comprar um jogo de panela. Agora sobra para ela comprar, por exemplo, uma geladeira nova à vista. Então, assim, é o que você entende sobre. Você não altera a realidade dos olhos alterando a realidade dos olhos. Você pode arrumar um emprego para ganhar mais, mas a sua vida continua sendo o que você sabe que é. É aquele estado de ser que eu falo que a pessoa às vezes ganha muito bem, vive muito mal, e às vezes um assalariado, ele consegue viajar, ele consegue passear, e você fica assim, como que fulano trabalha, É né? meu caso. Meu caso, ganhava muito bem, ganho, mas vivia muito mal. E eu não tinha a compreensão que era eu o culpado, que era eu que estava fazendo isso. Depois que eu tive, aí mudou. E é assim que funciona, gente. Não É. tem jeito. Quanto tempo de live já? Uma hora e pouquinho. Já deu uma hora já, não já? Alguém botou, ah, eu tô endividada. Seu estado de ser Tá endividada, gente. certo. Você não Né? tá A errado. resposta já tá na pergunta. Uhum. Tá certo, você não tá errado. Ah lá, ó, uma pessoa que botou, é verdade. Comecei desde 14 a trabalhar e eu só pensei em trabalhar foi por escravidão. É. Por isso que você vê aquela pessoa que não faz porcaria nenhuma, que é um à toa, ele vencendo na vida. Se você for conversar com ele, ele vai falar, nossa, eu sou extraordinário, né? Batalho demais, venço, todo dia eu venço um leão, tá? O estado de ser do cara é esse, é ter muita coisa. É isso que explica. Fala um pouquinho, Glauco, sobre quem tem ansiedade, Então, estados. gente, ó, referente a esses laudos médicos sobre questões de saúde do corpo físico, a consciência ela não tem nada. Ela não é nada. Ela não tem nada, não existe doença, não existe nada. Existe o que ela sabe que existe, só que isso relacionado à saúde é refletido no corpo. Então, assim, se você teve um laudo, né, não estou falando para você parar de tomar medicamento, mas se você foi laudado aqui nesse mundo com uma doença psicológica, né, algum transtorno psicológico, e você aceita isso, que você é isso, tá feito. Da mesma forma que, mesmo que você tenha sido laudado, você tem a compreensão, você sabe que não, que sua mente é saudável, que seu corpo é saudável, você também está certo. A Você Luiz vira pra mim Helena, e fala, eu sou ansioso, beleza, você já está fazendo por você. Você é ansioso? Se você vira para mim e fala, não, eu não tenho nada. De fato, você não tem.
É aquela história que tem aqui várias pessoas, né? A Regina, Ó, a que Rosana aqui, ó. Ansiedade ainda tenho. E amanhã você vai ter de novo. Daqui a pouco você tem de novo, porque você sabe que tem. é isso. Vamos ver aqui. Gente, a comunidade é a partir do dia 13, tá? O pessoal tá botando aqui perguntando como faz para entrar. É a partir do dia A partir do 13. 13. O Sérgio botou, tô curado. O Sérgio, desde que eu lembro a primeira vez dele na live, é a questão da ansiedade. Enquanto ele se identifica como sendo ansioso, tem ansiedade, não tem o que fazer, né? Na verdade, Gente, ele às tá vezes fazendo. a gente pega o problema e a gente cria um vínculo tão grande com ele, um amor tão grande com ele, que a gente não quer deixar ele. Mas é, ué. É, Ó, se você já tá fazendo, só que você não tem a clareza que tá fazendo, mas se você. Não é que você fala, você tem um estado de ser que você é ansioso, tá bom? Você tá certo? Se você tem um estado de ser que você é saudável, pleno e convicto disso, tá bom também, você tá certo. O que que é melhor pra você? a Paula botou aqui, vou casar com um multimilionário. Explica pra ela, Glauco. Você não vai. Eu sinto te dizer. Porque enquanto você vai indo. Mas você nunca é. Exatamente. Você já é casada com um É, multimilionário. exatamente. Só que assim, você percebe como o aceitar mental, ele vem de algum sentimento ruim, porque a pessoa que fala assim, eu vou casar com um multimilionário, ela se considera incapaz de ser rica por si só, né? Ela tem a dependência, então assim, é um desejo mental. Consegue entender? A Elis botou aqui, eu vivia ansiosa, com medo e angústia. Vivia, então ela não vive mais. É. Não existe mais e tá feita, tudo bem? Você diz só afirmar que é. Qual o sentimento quando a gente descobre que é? Pode exemplificar? Nenhum. Você não usa sentimento. Você não usa nada externo. A única coisa que eu te falo é que você tem uma tranquilidade. Você sabe que é aquilo que te indicava que você não era, não te abala mais. Sentimento acaba sendo já um reflexo, né, Glauco, de quem você está escolhendo ser. Sim. Você não é um sentimento, né? Não, não é. Sentimento, normalmente ele te mostra o vínculo que você tem com algo, né? O pessoal tá gostando da live, ó. Manda as perguntas, povo. Aproveitem. É, daqui a pouco eu tenho que sair, que eu tenho que ficar com minha galeguinha. Alguém botou aqui, ó. Endometriose, resultado da ressonância deu piora. Como ser saudável sentindo dores? Tá feito? Você tem tudo isso e você sente dores, tá feito? Você já tá fazendo. Agora, se você quer ser saudável, seja. Independente do que seus olhos estejam vendo. Eu presenciei isso, A gente, com uma resposta é a prima mesma. minha. Pois é, a resposta é a mesma para tudo. Sim. O conhecimento não é diferente para X ou Y, né? Ele é assim para tudo, gente. Não tem uma lâmpada mágica que é três esfregadas para riqueza, duas para saúde. Não, gente. É a sua vida. Você é consciência. Você tá o tempo todo vivendo isso. Ó, tem um relato ali, Lili. Depois que entendi o que o Glauco passou e fala, teve mudança. Abri CNPJ, 5K mensal, perdi 30 quilos. Aí, é o que ela sabe que é. Da mesma forma que ela pode 5K mensal, se ela quiser colocar 100, também é. Outra coisa também que dá para eles poderem assimilar isso bem provavelmente você conhece uma pessoa que come absurdamente e é magro e ela tem no estado de ser que ela fala o quê? Eu posso comer o que for, eu não ganho peso. Quando eu Assim como falo, tem aquela que bebe água e fala, eu tô respirando, eu tô engordando e é assim na vida dela. quando eu experiencio questão de coisas que eu faço, igual, por exemplo, o jejum, teve uma vez que eu fiz o jejum e eu entendi que eu não perdi aquilo, não perdia peso. E depois de 5 dias eu não perdi 1 grama. Lógico, deu tipo 100 gramas a mim, né? Uma coisa irrisória assim. Mas não veio nada. Em outras situações, eu comendo igual eu comia, eu entendi que eu estava perdendo peso.
Realmente eu perdi. Inclusive depois eu peguei dengue. Aí que eu parei de comer. E é isso, ó, o pessoal botando aqui, é assim mesmo, ó. Eu É, sempre mas fui magra. não tem como fugir disso. Não existe outra explicação para a vida. Não existe nada. A mente ela vai criar. Ela vai criar a teoria da física quântica. Ela vai criar como é que é o subconsciente. Ela vai criar o choque de ondas. Ela vai criar o efeito Zenon. Ela vai criar a vida em outra, né? Enfim, a mente vai criar um monte de coisas. Ela E a cria. gente repara que é tanto para as coisas muito simples, quanto para aquilo que a gente acredita ter muito valor, é a mesma, gente, é o mesmo conhecimento, o estado de ser da pra... Coisa. Quem torna grande e pequeno somos nós, a nossa compreensão. Exatamente isso. Val está escrevendo um livro. Tô. Eu vou terminar agora em setembro, vocês vão ver. Glauco, quero abrir minha loja. Eu já falo que tem uma loja? Você já Não. sabe, você não fala. Ué, se você vai falar, o que que adianta? Fala aí agora que você tem a loja. Ah lá, ó, a Luiz Helena tá falando que ela falou que tinha perdido 5 quilos e parou de jantar. Ela não tá sentindo fome. Você percebe como é que é natural? Quando você aceita uma coisa, é natural, você não força. Entendeu? Se você aceitou que tem dinheiro, ou sei lá, você aceitou que tem uma casa nova, isso não quer dizer que você vai ter que na realidade dos outros, sair procurando uma casa nova. As coisas vão acontecendo, gente. Às vezes você está andando na rua, recebe uma proposta de alguma coisa. Quando você pensa que não, você já vai estar lá dentro da casa nova, né? Você nem lembra disso. É assim, a partir do momento que você muda seu estado de ser, é igual o Glauco fala, se eu aceitei que eu sou uma Ó, pessoa. isso aqui é errado, ó. Ser para ter, tá errado. Não é ser para ter, é ser porque é. Não existe ser para ter, tá errado. Ser para ter é o quê? Eu estou fazendo algo para ter algo, né? Tá errado. Isso traz só a ilusão que você não tem mesmo. É uma prática, uma técnica, não funciona. Por isso que às vezes acontece a pessoa conseguir uma coisinha ou outra, mas ela perde e volta muito pior do que ela estava. Isso, exatamente. E ela vai continuar sendo para ter, e nunca é. Gente, é quem você é mesmo como consciência. Tudo. Você tá usando isso 24 horas por dia. Aqui, ó, Entendam isso. ó, é igual, o Ronei. O Ronei falou, só vai ter quem já tem. Exatamente. É a palavra lá da Bíblia que você falou hoje. A quem tem, mais lhe será dado. E a quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Glauco, qualquer coisa que o outro fala, faz conosco, foi a gente que criou, é assim mesmo. É o que você entende que é. Se a Dai virar agora e me xingar, e eu entendo que a Dai me xinga, né? Eu coloco no meu estado de ser que a Dai me xinga, é. Se a Dai me xingar e eu entender que foi nada demais, a Dai gosta de mim pra caramba, é também. O que que convém? É como você enxerga, né? É a sua visão. É a sua visão sobre aquilo. Ó, quando a pessoa vem pela mente, que eu falo, é só aceitar que é, ela Não é vem com a aceitar, concepção não é mental, né? Que é um acreditar. raciocínio lógico, uma coisa que encaixa, que tem sentido. E Ah, quando foi a a pessoa Clarice que nasce, perguntou, eu não tinha visto que era a Clarice. Oi, Clarice. e quando a pessoa nasce com alguma deformação ou louca? O que que tem? Tá perguntando aqui. O que que pode, o que que ocasiona isso, né? O porquê disso? Não sei, alguma coisa no corpo? Não sei. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O conhecimento ele vai para quem ele tem que ir, para que ele tem que ir. Se você quer uma explicação de tudo, talvez você tenha quando alcançar um nível assim hardcore, mas enquanto você quer ter as explicações, você não tem. Isso eu nunca procurei ter, entender. Talvez se eu procurar ter, entender, eu vou ter explicação, mas
eu teria essa explicação para quê? Entendeu? Glauco, Quando eu falo para vocês que o conhecimento é uma borboletinha que pousa no seu dedo, tá pronta para ir embora num deslize seu, é sobre isso. Você não se satisfaz nunca, né? E você, na verdade, não está agindo como consciência, e sim como mente. Você fica procurando, 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 procurando. Quando você para assim, você olha, não existe mais conhecimento, né? Existe só a busca. uma coisa interessante, Glauco, que eu percebi ao longo do tempo é que a mente sempre vai procurar dúvidas, ela sempre quer uma razão, ela quer uma explicação. E se você se deixar ser guiado pela mente, você vive nesse eterno looping do buscador. Eu não sei ainda, falta alguma coisa, tem Ó, alguma coisa a mais. a pergunta da pessoa, por que que nasce assim, assim como? Para mim é uma consciência, entendeu? Está se experimentando dessa maneira. Para mim é uma consciência. Então eu vou entender que nasceu assim, assim como. Uma pessoa botou aqui, Glauco, eu venho de uma família esquizofrênica, né? Meu medo era ficar igual. Então, eu tenho saúde mental. Ela afirmou, né? É, eu te falo assim, ó, você não veio de uma família esquizofrênica, você não tem medo de ter esquizofrenia, para com isso, tá? Para. Muda o que você sabe sobre. Outra coisa, Glauco, que muitas pessoas perguntam. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. É porque O assim, medo. não é pelo fato de você ter medo, é porque quando você coloca algum sentimento, algum vínculo, você cria a possibilidade no seu estado de ser da realidade daquilo. Entendeu? Aconteceu comigo, por exemplo, eu estava ali dentro do banheiro e o chuveiro daqui de casa, quem montou fui eu, né? E aí eu olhando assim, eu falei, pô, Preto, a gente tem que mudar o piso aqui e tal, tem que fazer tal coisa, e eu tenho que olhar essa fiação aqui, porque vai que esse trem pega fogo. Ali naquele momento eu criei aquela realidade. Eu coloquei no meu estado de ser que aquilo é possível, né? Não foi o medo por si, mas sim eu. E na outra semana a porra do fio pegou fogo. Mas eu sabia, fui eu, cara. Fui eu que fiz isso aqui. Cuidado até com as brincadeiras que a gente faz. Sim, quando eu falo para as pessoas, aí, então eu vou ter que ficar de olho o tempo inteiro, não sei o quê. Não, você não vai ter que ficar de olho. Mas cuidado, quando alguém chegar e falar para você a situação tá difícil, você realmente tá, você tá fazendo pela sua vida. Se você chegar numa pessoa até em tom de brincadeira que ela é convicta no que é, ela não vai responder a afirmação. Olha esse relato que incrível, Glauco. Mente brilhante. Passei a te ouvir há 6 meses. Hoje minha filha faz medicina e eu só aceitei. Ó, aí sim, já temos uma médica então para consultar a galera. E é A tão. outra. Se eu fosse pegar todos, ó, eu tô devendo gravar com a Maria, que eu já marquei com ela várias vezes e não gravei. E o relato dela, do marido dela na UTI é incrível, cara. É assim, ela me mandou os vídeos, ele saindo da UTI, é coisa. Picha, enfim, tem a Kelly, né, que eu prometi gravar também. Eu perguntei, eu pedi para ela para gravar também, que ela veio de uma situação muito complicada financeira, que ela estava devendo demais e literalmente no fundo do poço e resolveu a vida dela. Enfim, então, uma infinidade de A relatos. Leti botou assim, ó. Eu tinha medo de apagar as luzes. Hoje ando no escuro normal, porque esse medo não faz parte de mim. Sim, Pessoal, os relatos são maravilhosos. Faça por você. É o que o Glauco fala. Venha com o seu relato, né? Mude a sua vida através disso. é. A pessoa escreveu ali, uma doença que surgiu do nada. É porque eu tinha medo de tê-la? É porque você criou a possibilidade de tê-la. Você assumiu que podia tê-la. Né? Quando a mente traz um pensamento negativo, eu falo para você observar e não criar vínculo, é isso. Porque se ela traz um pensamento, alguma coisa ruim, e você cria um vínculo, vem um medo, alguma coisa, você aceita que aquilo é real, que aquilo pode acontecer. Compreende? Eu acho que foi, né, Glauco? Pra você Eu curtir com a acho sua que foi. família agora. Eu acho que foi. Gente, o que Gente, vocês acharam da live? Gostaram desse formato? Ah lá, ó, eu fiz brincadeira dos R$ 50 e ganhei passagem com direito a acompanhante para Madrid. Meu Deus do céu, né? É isso aí que eu gente. falo. Nessas situações, aí não vira e fala, não, padrinho, eu vou te dar uma passagem também. Não, né?
Só quer bem a nós, né? Igual o povo que tá ganhando a loteria aí, não fala, não, vou te dar 10% aí. O pessoal tá falando que gostou bastante desse formato, Lau. Ficou bom mesmo. Ficou bem melhor. Que às vezes a pessoa falando a dúvida, assim, igual você falou, aí eu consigo entender melhor e explicar melhor, porque aqui o espaço para escrever é pequeno, né? Uhum. Isso. Vai ficar lá, vai ficar salva? Vai, Estão vou perguntando. jogar lá no vermelhinho, tem que botar para baixar aqui no TikTok. 6 números aleatórios. Ai, cara. Ô, Maurício, o próximo é você, Maurício. Aqui, Glauco, alguém perguntou assim: quando o pensamento é positivo e criamos sentimento, vínculo? O que que tem? Porque você tinha falado do pensamento negativo, né? De criar um vínculo e dá no Mas mesmo, né? Eu acho que é a mesma. aí que tá. Você quer a coisa ruim? Não, você quer a coisa boa. Então você teve um pensamento bom e criou um sentimento por ele e assumiu a realidade que aquilo é real pra você, qual o problema? Pessoal, usar o longe da comunidade vai para no máximo amanhã para o Instagram, tá? Os de hoje à noite. Os de mais cedo já tá, mas os agora da noite vão até amanhã pro Instagram. É, de hoje eu acho que deu pra dar um clique aí na cabeça de muita gente. Que bom que vocês gostaram. Uma ótima noite para vocês, uma semana maravilhosa, né, Glauco? Que É, vocês apliquem, né? Mais importante do que estar aqui e ouvir é aplicar na sua vida. vocês têm que mudar, porque não adianta ouvir relato, ver as pessoas mudando e vocês quererem continuar fazendo a mesma coisa e achar que está mudando alguma coisa, né? Vocês têm que mudar mesmo. Não tem outro jeito, né? Essa live, pessoal, vai ficar na rede vermelha, tá? É o Tô jeito. perguntando. Então, beleza, turma, eu vou lá ficar com a galega. Dai, obrigado. A ideia dessa live foi ideia dela, tá? Se vocês gostaram, o crédito é dela, foi ela que deu a ideia. Obrigado a participação de todo mundo. Tá? Conforme for, qualquer coisa a gente faz mais vezes assim. Tá joia? Quer falar alguma coisa, Dai? Não, já foi, já falei Já bastante já. foi? Não, então fechou. Gente, tchau. Boa noite para vocês. Ótima semana para vocês. A live vai lá para a Rede Vermelha. Tá joia? Tchau. Obrigadão. Tchau, pessoal.